Bom, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo mais uma vez a organização do festival, especialmente ao Alexandre, que me convidou já pela segunda vez para vir aqui estabelecer essa interlocução com vocês e dizer que para mim é um prazer muito grande poder estar de volta a Porto Alegre, de vida. Fazem 20 anos que eu moro na Inglaterra, trabalho na universidade. Trabalhei na Universidade de Londres e desenvolvendo pesquisas na área de psicologia social. Então, é muito bom poder estar aqui e fazer essa interlocução. Quando o Alexandre me convidou para falar sobre o meu último livro, que se chama precisamente Os Contextos do Saber, que foi traduzido pela Vozes e lançado aqui no Brasil em 2008, eu acho que isso foi muito em função de uma continuidade da discussão que nós mantivemos no ano passado, em cima de um livro anterior meu que pesquisava a realidade do espaço público no Brasil. E o que eu fiz nesse livro foi uma reflexão um pouco diferente, que buscou, diferente, mas continuando de uma certa forma no mesmo tema, que buscou entender a forma como os processos de saber se articulam com contextos sociais e culturais. A tradição ocidental, ela sempre vinculou a nossa concepção de saber a um modelo de racionalidade que se pautava pela concepção única do saber, por uma noção que se centrava em um contexto, geralmente o contexto ocidental. Vejam bem, o nosso contexto não é o contexto ocidental. Quando se fala no contexto ocidental, estamos falando de aquilo que os europeus e os norte-americanos chamam de West, que não envolve a América Latina, não envolve a Ásia, não envolve a África, não envolve ninguém mais. Então, é um contexto próprio que produz esse saber racional, que produz esse saber único. Então, eu quis muito fazer essa reflexão, vivendo há 20 anos na Inglaterra, brasileira, saindo de um outro contexto. Uma das coisas que me chocou profundamente, logo no começo da minha estadia lá, foi a nossa invisibilidade. A forma como outros lugares do mundo simplesmente não existiam. Ou se existiam através de uma representação midiática que se pautava ou pelas grandes tragédias, ou pelas grandes... como se não existisse vida inteligente fora daquele contexto ocidental. Então, eu trabalhei muito essa questão de mostrar como o saber é plural e como diferentes contextos humanos produzem de formas diversas. E uma das coisas que eu pensei que seria interessante trazer para vocês e estabelecer, para a gente poder estabelecer uma introdução, foi pegar um ângulo específico da pesquisa que eu desenvolvi, que se relaciona com o problema da diversidade da comunicação entre os saberes. Como nós sabemos que os saberes são plurais, nós sabemos que eles são diversos, mas como que eles se comunicam entre si? Como que eles se reconhecem entre si? Então, é essa questão que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. O que está em jogo quando nós nos encontramos com os saberes de outros, com representações de outros, com a razão do outro? Jean-Paul Sartre uma vez disse que o inferno é o outro. E, de certa forma, a trágica história de fracassos na relação entre o eu e outros, confirma o seu pessimismo. A nossa tendência a construir o outro em termos negativos é evidente em práticas sociais, na vida cotidiana, na mídia, em instituições, algumas das quais são construídas exclusivamente para segregar e disciplinar o outro. Pensem, por exemplo, na história das nossas relações com a loucura, com o desvio, com a doença. Pensem na natureza do conflito grupal extremo, na conquista das Américas, na experiência colonial. Em todos esses casos, nós encontramos a negatividade de nossas relações com o outro. E, no entanto, sem o outro não há eu, não há saber, não há vida social. Sem o outro não há uma vida humana propriamente dita. E é na nossa relação com o outro que nós encontramos os recursos ontológicos e sociais para nos tornarmos o que somos. A grande maioria dos sistemas psicológicos que teorizaram a emergência do sujeito humano
o fizeram com base nas relações entre o eu e o outro. Grupos, instituições, comunidades, esferas públicas, todos envolvem o encontro com outros e a comunicação e a cooperação, sem as quais não teríamos uma vida propriamente humana, pressupõe o reconhecimento do outro, o aprendizado de como levar em conta e relacionar-se com a perspectiva desde a qual ele nos propõe a sua verdade. Nessa fala, eu gostaria de retomar a ambivalência perene que marca a psicologia das relações entre o eu e o outro, para discutir um problema que é demasiado no nosso contemporâneo: a dinâmica que subjaz encontros entre saberes e sistemas representacionais em sociedades marcadas por uma modernidade tardia como as nossas. Na minha pesquisa recente, eu tenho buscado demonstrar que os saberes são sistemas plurais e heterogêneos, sempre marcados por diferenças internas que correspondem à diversidade dos mundos subjetivos, intersubjetivos e objetivos que eles expressam, que eles buscam representar. Porque todo saber é muito parecido com aquilo que vocês fazem. Ele é uma forma representacional, ele busca expressar, representar alguma coisa. Seja essa coisa um indivíduo, um grupo, uma comunidade humana, uma situação objetiva do mundo. Essa concepção plural de saber nos convida a refletir sobre o que ocorre quando grupos e comunidades que sustentam diferentes representações práticas e visões do mundo se encontram em esferas públicas contemporâneas. O que ocorre quando os saberes de uns encontram os saberes de outros? Quando nos encontramos na internet, quando nos deparamos com imigrantes em uma nova cultura, quando temos que lidar com representações, visões e práticas sociais que são radicalmente diferentes das nossas, que, de uma forma muito profunda, às vezes, violentam as nossas concepções, as nossas formas de ver o mundo. Hoje, talvez mais do que nunca, esse problema importa. As chances que temos de nos confrontarmos com os saberes de outros aumentaram enormemente nas últimas décadas. E ainda que não haja algo particularmente novo no fato de que diferentes saberes se encontram e se comunicam, seria um equívoco supor que nada mudou na dinâmica desses encontros. De fato, a primeira década do século XXI, especialmente, foi marcada pela contestação e pelo conflito, pelos exemplos dramáticos de novos encontros sociais expressos nas lutas do multiculturalismo, nas reivindicações de imigrantes e dos que buscam asilo e na inserção de novas comunidades diaspóricas em estados nacionais. Alguma coisa que o Brasil ainda não está experimentando, mas que de uma certa forma atravessa a nossa própria Constituição, porque a feitura cultural do Brasil, ela é profundamente diaspórica na sua Constituição, ela nos atravessa de forma constitutiva. O nosso mundo é um mundo de representações sociais, como definiu o intelectual europeu Sergio Moscovici, onde os saberes viajam com uma relativa facilidade, livres das restrições tradicionais impostas pelos tempos e pelas geografias, pela classe social e pela cultura, penetrando locais que até então eram psicologicamente e geograficamente remotos. Esse novo regime de encontros na esfera pública intensifica o encontro entre saberes e põe em evidência questões ligadas ao potencial comunicativo desses encontros, ligadas ao problema da pluralidade e das diferentes perspectivas que ela envolve, e especialmente ligadas à avaliação e valoração de diferentes sistemas de saber, daqueles que não estão necessariamente vinculados a centros de poder e a centros de produção legitimados pela autoridade científica, pela autoridade do Estado, pela autoridade da razão. Como conviver com essas tribulações? Como conviver com as tribulações da forma como
diferentes culturas, diferentes modos de vida que não comandam status e reconhecimento, propõem a sua verdade, a sua forma de ver o mundo. Para discutir essas questões, é importante começar problematizando a comunicação entre saberes e a dinâmica psicossocial que subjaz ao reconhecimento. Esses processos, eu quero sugerir para vocês, são processos chaves para que a gente possa entender as possibilidades dialógicas e não dialógicas que estão contidas nesses encontros. Eu também gostaria de discutir com vocês a representação hierárquica que nós temos dos saberes, a forma como nós valoramos alguns como melhores e outros como piores. E como que essa representação hierárquica interfere nos processos comunicativos e nos sistemas representacionais. Essas são duas questões centrais que eu gostaria de colocar aqui hoje. Para começar a discutir a primeira, deixa eu colocar para vocês um problema que é um problema considerado central por acadêmicos que discutem o problema da comunicação entre culturas diferentes, saberes diferentes, modos de representação diferentes. O problema é, será possível estabelecermos comunicação? Não é nenhuma questão de como nos comunicamos, mas se é possível a comunicação ela própria. Esse é um problema que foi colocado por um antropólogo inglês chamado Needham, em um estudo que se tornou clássico sobre o problema da crença, da linguagem e da experiência. Se apoiando largamente numa bibliografia filosófica que incluía Wittgenstein, Levi-Brun e outros, ele argumentou que, dada a variedade constante dos nossos sistemas representacionais, se eu saio de Porto Alegre, se eu vou para qualquer outro estado, se eu vou para qualquer outro lugar, as nossas tentativas de estabelecer parâmetros comuns para a vida humana são vãs. Não pode haver esperança para a busca de uma ordem semântica geral que possa abarcar as nossas muitas ordens particulares. Tudo que nos resta, ele disse, são essas relatividades em constante mudança. Porque, uma vez estando fora de uma forma de vida, o homem se perde em uma selvageria de formas, como ele disse. Há tanta variação na nossa gramática, nos nossos modos de pensar, nos nossos estilos classificatórios, que essa relatividade essencial da vida humana não permite a comunicação. Uma vez fora da nossa própria forma de vida, nós estamos sós, não temos como nos comunicar. O Needham não estava sozinho em pensar que, uma vez fora de nossas próprias formas de vida, tudo que nos resta são formas sem sentido. A sua posição é semelhante a um espectro de posições que se constituíram na última década do século XX, nos anos 90, no começo do século XXI, onde se via essa relação entre o eu e o outro como um grande abismo, sem nenhuma possibilidade de comunicação. Eu acho que isso é uma questão interessante para discutir, principalmente no contexto de teatro de rua. Como chegar ao outro, a possibilidade de comunicação. Esse debate expressou, de modo geral, uma posição entre a crença e a descrença na comunicação com o outro. Se expressou muito na posição de intelectuais como Habermas e Foucault, por exemplo, que estavam em lados diametralmente opostos do debate. Mas ainda que essas posições tenham algum conteúdo de verdade, pois eu comecei exatamente descrevendo a dificuldade de nossas relações com os outros, na minha opinião elas permanecem parciais, porque elas não são capazes de dar conta do papel do outro na ontogênese, naquilo que diz respeito à formação do sujeito individual. E não são capazes, especialmente, de entender a dualidade, a ambivalência, a natureza contraditória das relações que nós estabelecemos uns com os outros. A psicologia dessas relações nos mostra que, ainda que a comunicação entre interlocutores seja um processo difícil e ambíguo, repleto de energias destrutivas, ela também contém uma positividade sem a qual simplesmente não existiria o eu.
Reconhecer o outro e estabelecer uma relação com a alteridade que ele propõe enquanto pessoa legítima não são apenas processos centrais no desenvolvimento infantil. Eles são absolutamente necessários para que um infante possa se tornar uma pessoa. O problema com a posição de Needham, que foi um problema que se desenvolveu ao longo de toda essa discussão, é aquilo que ela deixa de lado. É uma posição que não percebe e que não considera que, em mais de um sentido, é fora de uma forma de vida que todos nós começamos. Tornar-se humano é precisamente o processo através do qual começamos a reconhecer, a saber, a entender o caos, a selva de formas que o mundo nos apresenta. Vocês têm que tentar imaginar comigo a situação do bebê humano, a situação do infante, que deve entrar no mundo no qual ele nasceu como um estrangeiro, construindo os recursos para relacionar-se com ele à medida em que ele se move, experimentando e tentando outra vez, aprendendo a falar e a lidar com a frustração, até reconhecer, através de co-construções, a variedade infinita de códigos, de perspectivas e símbolos que constituem a ordem de significações na qual, algum dia, e da qual, algum dia, ele também será um ator. A ideia de uma variedade fantasmagórica é, de fato, uma excelente metáfora para a angústia que acompanha o processo de co-construir uma ordem naquele caos inicial que é a vida humana. Essa é uma tarefa formidável, sem dúvida, uma tarefa enorme, para a qual, entretanto, a criança humana não está sozinha. O encontro entre a criança e o mundo é sempre marcado, desde o começo, por uma estrutura dialógica, que dá ao bebê uma segurança ontológica para que ele possa investir naquele caos lá fora. Aquilo que o grande psicanalista Winnicott disse: não existe jamais um bebê humano. Existe um bebê e aquele que lhe presta cuidados, aquele que lhe cuida. O caos, que é real e suficiente para a criança, é um caos que responde. À medida que a mãe alimenta e cuida do seu bebê, ela e muitos outros serão co-viajantes na longa jornada através da qual ele emergirá do caos. E use esse argumento ontogenético para tentar argumentar, para tentar demonstrar, na verdade, que o processo através do qual a criança se torna pessoa é um processo de estabelecimento de coordenadas, uma forma de vida que no começo também é profundamente estranha. A ontogenia da experiência humana se centra nesse processo de encontro e comunicação com outros. E suceder nesse encontro é imperativo para a nossa vida. De muitas maneiras, nós todos fomos treinados para nos comunicarmos com essa selva de formas que outras audiências, outros contextos, outras formas de vida representam para nós. Todos nós fomos treinados para tentar entender essa variedade fantasmagórica de seres humanos, de saberes humanos e culturas humanas, porque todos nós tivemos que fazê-lo no início, em relação à nossa própria forma de vida. Que nós possamos fazê-lo, entretanto, não determina como nós o fazemos. A maneira através do qual o eu humano estabelece relações e, se possível, estabelece uma comunicação, é uma maneira aberta. As relações intersubjetivas são eventos empíricos no mundo social. Elas dependem da forma como elas são realizadas. Se eu vou me comunicar e reconhecer o outro, é um processo completamente aberto. Se eu vou investir na dominação ao invés do diálogo, é um processo que depende da instância concreta e empírica, objetiva, na qual eu me encontro. Nem todos os encontros entre o eu e o outro são comunicativos, como nós sabemos muito bem. Muito antes, pelo contrário. Não há nada puramente positivo nesses encontros. Há sempre lá uma tensão,
uma ambivalência que precisa ser entendida e revelada para que possamos entender a presença ou a ausência de uma relação dialógica. É dessa tensão e campo de contradições que a comunicação e a dialogicidade, bem como a dominação e o potencial para a destruição, são possibilidades permanentes. O que define a possibilidade de diálogo ou a possibilidade de destruição comunicativa nos encontros? Aqui eu vou me valer mais uma vez da psicologia para tentar demonstrar essas duas possibilidades, principalmente da psicologia social. Para entendermos a dinâmica que leva ou a dominação, a opressão de um eu sobre o outro, ou o diálogo, nós precisamos tentar entender qual é a ambivalência psicossocial que marca processos de reconhecimento do outro, tanto na ontogênese como na vida social. Essa é uma questão muito antiga para a psicologia, que foi extensivamente tratada por muitos clássicos da ciência psicológica, principalmente por autores como Mead, como Winnicott, ao qual me referi aqui. Todos eles enfatizam esse contexto intersubjetivo do processo de reconhecimento, do processo de entendimento que nós precisamos ter em relação a outros sistemas de vida, a outras pessoas, a outras formas de pensar. Deixando claro que o eu só pode reconhecer a si próprio em relação à diferença concreta de um outro. Esse foi o grande insight desses sistemas psicológicos, é que, na verdade, nós, para reconhecermos a nós mesmos, precisamos dessa mediação com outras figuras. É essa mediação concreta que, em última instância, estabelecerá o reconhecimento que é necessário da diversidade e da capacidade de apreciar a pluralidade de perspectivas que constituem a esfera pública humana, de que nós não estamos sozinhos no mundo, de que não é apenas a nossa versão das coisas que conta. Ambos ofereceram não apenas um relato do papel positivo dessa intersubjetividade, mas também permitiram a consideração de por que encontros entre eu e o outro estão abertos para soluções contraditórias, soluções que levam à dominação. Esse postulado foi trabalhado de uma forma muito interessante no que diz respeito à psicologia profunda da dominação. Muitos desses autores mostraram como que essa comunicação inicial que todos nós estabelecemos no início da vida se distorce e tem a potencialidade de tornar-se dominação. Quando a tensão que existe naturalmente entre o eu e o outro é resolvida fazendo deste outro uma extensão do eu, um objeto de fantasias e desejo de onipotência, a dominação se estabelece. A dominação é um processo muito complexo e de uma forma quase perversa e interessante, porque ela usa o reconhecimento como um meio de reproduzir a onipotência que eu tenho sobre o outro com quem eu me relaciono. Ela é, na verdade, uma distorção de laços de amor e não de laços de ódio. Ela não reprime o desejo de reconhecimento. Na verdade, ela o enlista e o transforma. A fantasia onipotente, aquela fantasia que pensa que pode dominar, eu domino o outro com quem eu me relaciono, ela é necessária à criatividade e à produção cultural. Mas, se ela se torna real, ela vira dominação. Todos nós precisamos de um elemento de fantasia, de que nós podemos dominar. Mas na dominação, ela é real, ela não é mais fantasia. Nela, interlocutores estão presos no reconhecimento de poder, de que um dos parceiros é mais ou melhor do que o outro. Como sabemos, há sempre uma dose de participação psíquica entre o dominador e o dominado.
Negar essa participação seria negar precisamente uma das mais eficazes armas de processos de dominação, que o fato de que todo dominado, de uma certa forma, participa do processo. Esse modelo é um modelo que usa como metáfora a negação da subjetividade da mãe. Eu acho interessante falar nisso, porque é uma questão que trabalha a questão da mulher, né? E a posição da mãe é uma metáfora muito importante na posição da mulher. Que ela é uma posição que a gente encontra tanto em contextos socioculturais como em teorias do desenvolvimento que são predominantemente infantocêntricas, centradas na criança. São modelos paradigmáticos de processos de dominação e exclusão da subjetividade do outro. Essa negação tem consequências muito grandes nas formas como nós representamos o eu e as relações que esse eu estabelece. Afeta radicalmente a nossa capacidade de ver o mundo como um lugar de sujeitos iguais e institui a raiz profunda da dominação. A alternativa para o padrão da dominação se encontra na capacidade de sustentar as tensões provocadas pela comunicação entre as diferenças que nós todos temos e no reconhecimento mútuo que vai além da onipotência de um eu sobre um outro eu. Ao invés do prazer distorcido da dominação, nesse caso, a fonte de gratificação está na abertura e na aventura da descoberta do outro, em trocas recíprocas, no compartilhar e na experiência dos afetos que advêm em situações conjuntas, em situações solidárias. É uma gratificação que encontra sua raiz nas experiências primárias de compartilhar e estar junto, cuja base emocional se expressa claramente no poder do seio como metáfora. Esse modelo intersubjetivo permite à psicologia profunda das relações eu e outro fluir diretamente para encontros sociais mais largos e iluminar a dinâmica dos encontros entre sistemas diferentes de saber no nosso mundo contemporâneo. Ele mostra que o potencial comunicativo resta na nossa capacidade de tentarmos reconhecermos mutuamente em esferas públicas e tentarmos especialmente renunciar à onipotência de uma visão autocentrada do mundo, de uma visão que apenas a nossa visão existe. Ele mostra que simplesmente perceber o outro e entender a sua perspectiva não é suficiente. Deve haver um reconhecimento mútuo e uma renúncia da posição onipotente, que busca fazer do outro uma extensão do eu. Algo que eu jogaria para vocês se estabelece na relação ator-audiência. Qual é a natureza da comunicação que se estabelece ali? Em que momento temos a extensão do eu, em que momento temos a aventura da descoberta da audiência. É um modelo que coloca na alteridade do outro e na sua capacidade de manter-se ativo e resistir, não apenas explicando a psicologia que move processos de exclusão e as dificuldades ligadas a processos de reconhecimento na vida social, mas também oferecendo um enquadro que se justapõe atendendo a essas tendências e abre espaço às vozes que muitas vezes foram historicamente excluídas, colocadas na posição de um outro subalterno ou de um outro negado. Essa subjetividade da mãe negada, como muitos autores colocam, reside como ela se apresenta para nós como um testemunho de tantos outros que têm coragem de resistir, que tiveram a sua subjetividade negada e que não puderam, às vezes, manter-se de pé e resistir. Precisamente porque o saber está sempre relacionado a mundos que são mundos expressivos de comunidades, de indivíduos, de pessoas. Quando nós reconhecemos ou negamos a legitimidade de um sistema de saber, isso tem consequências que vão muito além
dimensão epistemológica, da dimensão de reconhecer apenas aquele saber. Nós também estamos negando as pessoas que o sustentam, as comunidades humanas que o sustentam. Essa é uma questão central e, para mim, não é acidental. Que esse modelo encontra ecos na filosofia de muitos filósofos e teóricos latino-americanos, como Dussel, no México, na Argentina, a pedagogia de Paulo Freire, porque todos esses teóricos latino-americanos enfatizaram o papel do outro excluído na constituição do eu. Eles mostraram que é um encontro genuíno entre o eu e o outro, baseado em reconhecimento mútuo e diálogo, que eventualmente pode apenas não libertar o outro, mas também o eu. Tentar libertar o outro da sua posição dominada e redimir o eu do seu ímpeto de dominador. Comum a todas essas posições é a articulação do poder redentor do intersubjetivo. Então, esse reconhecimento ou essa negação da legitimidade dos saberes, das visões, das representações sustentadas por comunidades e culturas que são diferentes das nossas, é um problema diretamente relacionado à forma como os saberes são representados na vida social. Quando os interlocutores podem reconhecer-se mutuamente como agentes de saberes legítimos, se estabelece um reconhecimento mútuo e uma representação social que vê na diversidade a potencialidade humana ela mesma. Mas é nesse momento que nós precisamos confrontar aquelas outras representações que, originando-se em tradições filosóficas e científicas típicas da cultura ocidental, definiram os saberes em termos de uma escala progressiva, com alguns grupos posicionados no topo e outros na parte de baixo da escala. A representação hierárquica do saber é altamente difundida e pode ser encontrada no coração mesmo da racionalidade moderna. É uma representação tão profundamente engrenhada na auto-interpretação ocidental que ela se enredou até mesmo entre aqueles que tentaram construir uma crítica dessa posição e relacioná-la a contextos sociais, culturais e emocionais. De fato, colocar saberes em hierarquias é um produto da autointerpretação do pensamento ocidental, que lutou para distinguir a si mesmo dos mitos e das tradições religiosas, que definiram o desenvolvimento em termos de uma escala progressiva, de uma progressão linear. Isso foi profundamente absorvido pela psicologia, pelo corpus inaugural de todas as ciências sociais, que viram o desenvolvimento e a educação da razão como uma escala linear, onde nós encontramos no topo da escala o homem branco, moderno, ocidental. E não foi por acidente que todos os grupos humanos que se colocaram na parte de baixo da escala são os grupos que foram tradicionalmente excluídos. Lá nós encontramos o saber da criança, o saber lúdico da infância, nós encontramos o saber feminino, nós encontramos os ditos povos primitivos, as culturas não ocidentais, o saber da loucura, o saber da razão não reconhecido. Então, como desmantelar essa representação? Como podemos fazer aquilo que Dussel, o grande filósofo da modernidade latino-americana, aponta como o próprio mito da origem da modernidade, um mito que a autointerpretação europeia construiu precisamente no momento em que ela tentava se livrar de todos os seus mitos. Que mito é esse? Para ele, é o mito de sua própria supremacia, de ser o centro, o fim da história. Para Dussel, o que possibilitou esse ego europeu ver a si mesmo como o fim e o centro da história foi a negação da perspectiva do outro, o encobrimento ao invés do descobrimento, fazendo com que esse primeiro encontro radical
da modernidade que se deu aqui nas Américas instituísse não apenas uma razão navegadora, uma razão exploratória, mas também uma razão conquistadora, uma razão exploradora. Desmantelar essa representação não é uma tarefa fácil, mas é, entretanto, uma tarefa necessária se quisermos apostar no potencial comunicativo entre saberes. E essa é uma questão que eu gostaria de discutir brevemente antes de encerrar. Até aqui eu estava tentando considerar, colocar para vocês o papel dos processos de reconhecimento do outro, na psicologia social do encontro entre os saberes, enfatizando dois elementos constitutivos desse processo. A natureza das nossas relações intersubjetivas, que produzem ou o reconhecimento ou a sua distorção, a consequente dominação. Entender que nessa relação nós podemos ter sempre esses dois polos. De um lado, reconhecer, de outro lado, dominar. Essa tensão está sempre lá, está sempre presente. Também tentei falar brevemente sobre essa representação hierárquica que temos dos saberes. O que eu gostaria de fazer agora, antes de encerrar, é me apoiar nos recursos teóricos dessa discussão para apresentar um modelo que nos permita capturar diferentes tipos de encontro entre saberes, bem como os resultados que eles produzem. E o critério central que nós podemos utilizar para fazer isso é precisamente o reconhecimento ou a negação da diversidade do saber, que por sua vez depende da legitimidade que nós atribuímos a diferentes sistemas de saber. Nós definimos dois tipos de encontro na contemporaneidade. Aquilo que nós chamamos de encontros dialógicos, onde a característica central é o esforço do eu para levar em conta a perspectiva do outro e reconhecer a sua legitimidade. São encontros que requerem esforço, tempo e compromisso, encontros que não são fáceis, encontros que jogam e colocam em xeque tudo aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, mas que por isso precisamente envolvem a aventura da descoberta do outro. E encontros não dialógicos, encontros onde a característica central do processo é a ausência do reconhecimento mútuo e a dominação que essa ausência provoca. A perspectiva expressa no saber do outro é negada e o reconhecimento permanece preso no poder de um sistema de saber sobre o outro. Subjacente a esses encontros é a negação da legitimidade dos outros, dos saberes que eles sustentam. A representação de que há um saber que é melhor, mais desenvolvido e superior a todos os outros. Nesses encontros, interlocutores estão geralmente envolvidos em contextos intersubjetivos onde a simetria na valoração entre saberes se torna preponderante e previne a inclusão de perspectivas. O deslocamento e a dominação de um saber sobre o outro tem sido estudado em uma grande variedade de contextos, que incluem contextos educacionais, de saúde, iniciativas desenvolvimentistas no terceiro mundo, o colonialismo, entre tantos outros. Exemplos incluem os saberes biomédicos versus os saberes leigos, a luta entre os saberes modernos e tradicionais na experiência colonial, os encontros da ciência e o senso comum e a forma como a razão científica tratou a experiência da loucura. Profundamente arraigada na prática de deslocamento e exclusão do saber do outro é essa crença na representação hierárquica do saber, na sua pureza enquanto sistema cognitivo racional, que cresce ao tornar-se impessoal e deslocado do seu contexto de produção. Esse modelo, obviamente, esse modelo de entendermos os encontros como encontros dialógicos e não dialógicos, ele não é um modelo exaustivo. Essa é uma distinção que não pode ser considerada rigidamente. Tanto a hibridização como a segregação de sistemas de saber são fenômenos multidimensionais. Mas é importante que nós mantenhamos a noção de que a segregação
e a destruição de formas de saber que estão profundamente ainda enraizadas nas nossas esferas públicas contemporâneas, precisam ser entendidas e desmascaradas. Não apenas porque elas envolvem a dominação, mas porque elas excluem e destroem formas humanas de pensar e de agir. Elas destroem a vasta biblioteca, o vasto acervo que é representado pela capacidade simbólica das culturas humanas. Quando nós destruímos saberes, nós destruímos formas de vida, formas de pensar. E como muitos historiadores colocaram, até hoje nós não temos a noção daquilo que foi destruído, por exemplo, na experiência colonial das Américas, da quantidade de línguas, da quantidade de experiências, da quantidade de saberes, porque eles foram simplesmente dizimados. Então, para concluir, ainda que as práticas não dialógicas sejam altamente difundidas em nossas sociedades contemporâneas, é possível manter o princípio dialógico como princípio normativo de nossas práticas. Ninguém mais do que Paulo Freire aqui no Brasil sabia disso. E sua pedagogia do diálogo permanece tanto como fonte de inspiração como de crítica da onipotência que caracteriza processos de invasão cultural e negação do saber do outro. Permitam-me terminar com as palavras de José Saramago, que traduzem em forma e conteúdo a dimensão estética e normativa do encontro dialógico e das avaliações e constantes descobertas que ele permite. Em uma conferência que ele proferiu no começo dos anos 90, logo depois de ter escrito A Jangada de Pedra, ele reflete sobre a sua literatura, sobre a Europa e as nossas relações. E ele diz: as culturas valem-se umas das outras, e é pelo diálogo entre as suas diferenças, mais do que pelas suas semelhanças, que se acharão mutuamente justificadas. Não há, espero que não venha a haver nunca, por contrária à pluralidade do espírito humano, uma cultura una e universal. A Terra é única, mas o homem não. Cada cultura é, em si mesma, um universo, potencialmente comunicante e receptivo. O espaço que as separa é o mesmo espaço que as liga, como o mar separa e liga os continentes. Esta minha jangada de pedra, não o nego, é toda ela, da primeira à última página, a consequência literária de um ressentimento histórico, pessoalmente assumido. Postos pelo acaso da geografia no extremo sul, ocidental do continente europeu, os portugueses, apesar de conjuntamente com Espanha terem levado a outras partes do mundo para o bem e para o mal o nome e o espírito da Europa, colocaram-se a si mesmos e, de certo modo, foram colocados à margem da história que se fez depois. Entretanto, a jangada de pedra navegou para o sul umas quantas milhas mais. A sua rota terminará num ponto do Atlântico situado algures entre a África e a América do Sul. Aí, como uma nova ilha se deterá, transportou os puros da península, herdeiros dos antigos descobridores. Conduziu-os ao encontro com as raízes que para ali foram levadas, as árvores europeias transformadas em florestas americanas. E se descobrir o outro é descobrir a si mesmo, o meu voto continua sendo para o de uma nova descoberta, um novo encontro, um diálogo novo para todos os povos, que permitam descobrir em nós mesmos capacidades e energias de sinal contrário àqueles que fizeram do nosso passado de colonizadores um terrível caso de consciência. A mim bastaria que a Península Ibérica, sem deixar de ser europeia, descobrisse em si mesma essa vocação de sul que traz recalcada, talvez como consequência de um remorso histórico que nenhum jogo de palavras poderá apagar, que só ações positivas virão um dia tornar possível. Então, o tempo dos descobrimentos não terminou.
Continuemos, pois, a descobrir os outros. Continuemos, pois, a descobrirmos a nós próprios. Muito obrigada. De alguma maneira, ele sugeriu que aqueles grandes conflitos ideológicos, conflitos éticos, aqueles enfrentamentos pela conquista do poder, eram inúteis, que as lutas, atualmente, têm que ser feitas de maneira rizomática, ou seja, mudanças de comportamento que, de uma maneira ou outra, iriam contagiando os outros. E seria essa a resposta que se poderia dar atualmente para esse processo de imposição intelectual. Então, o que eu te pergunto é isso: existe alguma solução para essa imposição dessa hierarquia toda de saber e de arte? E se essa solução, o que tu acha dessa solução de pequenas mudanças de comportamento que vão se expandindo rizomaticamente e tem comportagem? Tu acha que isso pode ser uma receita para essa mudança social que a gente tem? Essas são questões realmente fundamentais, muito difíceis de responder. Do meu ponto de vista, a arte, de uma forma geral, está muito melhor equipada do que as ciências para responder a essa representação hierárquica do saber. Nós, dentro da academia, dentro da universidade, nós pesquisamos, nós escrevemos, nós tentamos demonstrar as consequências dessas representações. Elas se expressam de formas extremamente concretas. Talvez a fala que eu apresentei para vocês foi uma tentativa assim, de fazer um apanhado geral, mas nós tivemos e continuamos tendo exemplos extremamente concretos da forma como essa representação hierárquica ela tem consequências reais sobre a vida humana. Porque se é o teu saber que é subestimado, que é considerado inferior em relação ao meu saber, é a tua autoestima, é a tua vida, é a tua forma de pensar que estão sendo excluídas, que estão sendo dominadas, que estão sendo eventualmente até destruídas. Então, eu acho que a ciência tem os seus limites. A arte, porque ela trabalha com a capacidade da imaginação humana, e porque ela trabalha com a capacidade lúdica da experiência humana, ela tem uma capacidade muito maior de nos atingir naquilo que é emocional, naquilo que é visceral, naquilo que é gutural da experiência humana. E essa é uma linguagem que, na minha avaliação, é profundamente superior à linguagem da racionalidade fria da cognição. Então, eu acho que a tarefa da arte continua sendo, se eu penso, por exemplo, nas grandes crises que nós vivemos na
na Inglaterra, na Europa, agora no final dos anos 2000, né, o que aconteceu em 2008. Quem é que se ergueu para responder àquela crise? Certamente na Inglaterra. Foram as artes, mais do que as ciências. Né? Foram os teatros, foram as exposições, foram os artistas que falaram, que escreveram, que interpretaram, que explodiram pelas ruas, foram os escultores que mostraram, né, aquela experiência. Enquanto que nós, da academia, continuamos ainda tentando entender. Então, eu acredito que a linguagem da arte é uma linguagem fundamental para pensar aquilo que ocorre no mundo social. E a outra questão que tu coloca sobre né, como que as mudanças se processam hoje? Será que elas são, de fato, se nós pensarmos na forma como as sociedades ocidentais, como o capitalismo industrial e as sociedades ocidentais, e mesmo as sociedades democráticas, no caso do Brasil, hoje vão fazer as suas transformações, elas se dão por nichos, se dão por pequenos bolsões de transformação que passam pela experiência cotidiana, passam pelas lutas simbólicas do cotidiano, passam pelos pequenos enfrentamentos. Mas eu acho que seria equivocado pensar que essa é a única forma de transformação possível no mundo. Nós continuamos com esferas públicas muito diferenciadas no planeta Terra. E vejam apenas o que está acontecendo hoje no mundo árabe, onde as experiências não foram rizomáticas. Elas têm um nível rizomático, mas as transformações se deram através de modelos bastante tradicionais. Nós tivemos a revolução do jasmim na Tunísia, né, que provocou como um efeito dominó toda uma série de transformações que hoje continuam se desenvolvendo na Líbia e que no Bahrein e uma série de outros estados. Então, eu acho que é preciso estar aberto para... A história, ela nunca deixa de nos surpreender. Ninguém imaginava que era do Oriente Médio ou do Oriente que emergeria um novo grande ciclo de transformações sociais. E foi lá que aconteceu. Um lugar onde as mulheres continuam usando o véu, onde é difícil se comunicar na esfera pública e onde, de repente, houve um processo intenso de transformação social. Então, esses modelos... A grande chave, no meu entendimento, para nós entendermos a contemporaneidade se chama polifasia e pluralidade. Não há um modelo, não é a transformação rizomática ou a transformação rápida, imediata, violenta das grandes revoluções tradicionais. Não é uma coisa ou outra. Esses modelos coexistem no nosso mundo contemporâneo. Eles estão lá, eles são um recurso, eles são parte dessa grande biblioteca e desse grande acervo de experiências humanas que nós acumulamos. E os grupos humanos vão usar esse acervo. Eles usam. E as coisas acontecem de forma, muitas vezes, imprevisível. Então, eu sou um pouco relutante para dizer a transformação hoje passa por esse caminho. Não. A história, ela é um processo fundamentalmente aberto. A capacidade agêntica do ser humano, a capacidade de ação humana, ela é profundamente imprevisível e aberta. E esse é o grande segredo de entendimento da história. Essa abertura, esse processo que pode ser apresentado de uma ou de outra forma. Como digo, a grande evidência empírica está aí nos processos que estão acontecendo hoje nos países árabes. Em alguma reportagem eu li que quando você estava falando sobre o outro, né, sobre a questão do outro, e aí eu li, não me lembro aonde, que era uma reportagem que falava da representação. Ele se expressa mais por monólogos, ou como é que tu colocaste? A pós-dramaticidade... A pós-dramaticidade me ajuda em que é o rompimento da dramaticidade, dessa noção de início, meio e fim, de concatenação e da relação dialógica.
A questão é se eu acho que isso, de uma certa forma, traduz a grande tensão da contemporaneidade. Vocês me perdoem, às vezes, o meu português desbala. Mas, por quê? Porque a grande questão que nós temos hoje, e o grande modelo que se embate, quando nós nos perguntamos que forma de vida nós queremos, quem tem o poder de definir aquilo que dá sentido à nossa forma de vida e a forma de vida que nós queremos, é uma opção, de uma certa forma. Entra um modelo que acredita no processo das teias, das relações, das conexões, mesmo que elas sejam algumas vezes fugazes, esporádicas, mesmo que elas sejam representadas através da dificuldade de mantê-las, porque mesmo quando tu problematiza a relação que não ocorre, tu está estabelecendo uma relação com ela, né? Com a sua não ocorrência. Ou um modelo que é o modelo do individualismo ocidental, que é o modelo do eu que se basta, que se reconhece e que se sustenta através do monólogo. Nós falamos muito, é interessante isso, porque a metáfora do teatro, que é a metáfora do monólogo ou do diálogo, ela atravessa muito a psicologia, por exemplo, e todas as ciências sociais. Né? Quando a gente fala no eu monológico, por exemplo, o que é o eu monológico? O eu monológico é aquele que busca em si mesmo a sua referência e que tenta se sustentar fora do seu vínculo de relações. Mas isso não é só um modelo de eu, isso é um modelo de mundo, isso é um modelo de vida, isso é um modelo de sociedade. E essa é uma grande discussão. O que é interessante pensar é que muitas das sociedades ocidentais que se pautaram pelo individualismo, e na Europa isso é muito menos do que nos Estados Unidos, descobriram que o indivíduo sozinho não sobrevive. A grande patologia das sociedades industriais desenvolvidas e modernas é precisamente a anomia, a solidão, o individualismo exacerbado. Ele também acaba destruindo a experiência do eu. Tem muitos pesquisadores que vêm para o Brasil e estudam às vezes a nossa pobreza, estudam às vezes a nossa realidade, eles voltam e não têm a mínima dúvida. Bom, eu sei onde é que eu preferia viver se eu tivesse que viver numa situação de mais pobreza. Porque o jogo relacional, ele sustenta uma vida que é muito mais suave, que é muito mais doce para a economia psíquica do eu. A solidão, ela é muito forte, ela é uma coisa muito pesada. E a grande patologia dessas sociedades. É interessante que isso também se expressa no debate teatral. A outra coisa que tu colocar sobre essa canibalização do outro. É interessante ver como é que esse comer o outro, essa coisa canibal ocorre. Porque isso também é interessante, tendo a experiência latino-americana. A nossa cultura, ela tem uma coisa canibal. A gente sabe isso desde a Semana de Arte Moderna, as nossas grandes metáforas, elas passaram pela nossa capacidade de absorção do outro. A experiência da América Latina, ela foi uma experiência diaspórica na sua incepção. Então, nós temos uma relação com o outro aqui que é bastante diferente do modelo de multiculturalismo europeu, onde tu tem várias culturas que não se misturam. Né? Já a nossa experiência é a experiência do sincretismo, da mistura, da fusão, da canibalização. Então, isso também, para mim, é um campo aberto. À medida que o Brasil hoje se projeta mais a nível internacional, a sua experiência cultural, acho que também vai ter muito a ensinar. Que é uma experiência completamente diferente da experiência do multiculturalismo. A experiência do Brasil é a experiência do sincretismo. Ela propõe uma relação com o outro que tem uma vocação bastante original, que é dialógica na sua essência, eu acho. E o grande desafio, eu acredito, apesar dos grandes monólogos que constituem as esferas públicas contemporâneas hoje, tanto a nível do social como a nível do eu,
Aonde está a possibilidade da resistência geológica? Até porque essa resistência geológica é a única coisa que vai nos permitir a construção de um futuro para o planeta Terra.